Fala pessoal, a gente está começando mais um episódio do Bate-Papo. Nessa semana nós vamos falar sobre histórias de faxina. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, para você que vai assistir, para você que vai apenas ouvir pelo Spotify ou Deezer. Você pode seguir as nossas playlists para receber a notificação todas as segundas-feiras, quando um episódio subir para a rede, tá certo? Nas redes sociais, a gente está no Instagram, no TikTok e também no Facebook. O tema de hoje, como eu já comentei, é histórias de faxina. A gente está recebendo a Rose, que já trabalha um bom tempinho com isso, não é, Rose? Seja bem-vinda, viu? Alô, você sabe quem sou eu? Rose foi lhe conhecer pela rede social, não é? Você tá no Instagram também. Isso, tô no Instagram também. Depois a gente pode compartilhar aqui o seu arroba. Ok. Mas seja bem-vindo ao podcast, viu? Ok, obrigada. Eu imagino que a gente vai ter muitas histórias sobre o tema, mas antes, sempre tem uma coisinha que eu faço. Como eu sou gaúcho, eu separo aqui um chimarrão pra você experimentar. Eu sei que você já experimentou, não teve uma experiência muito boa, não foi? Foi. Mas vamos experimentar novamente. Enquanto eu separo aqui, eu vou pedir que você conte um pouquinho como você entrou nessa área das faxinas, como você começou a trabalhar com isso. E aí eu vou separando aqui, tá certo? Tudo bem. Então, para quem não me conhece, eu sou Rose Barbosa e sou do Faxinas da Rose. Eu comecei nessa área da limpeza em 2008, onde tudo era mato. Comecei fazendo faxinas, né, para estudantes no período de aulas, né, na questão do boca a boca. Então, fui fazendo faxina, as pessoas me conhecendo como Rose, a faxineira. Isso porque tem muita universidade aqui em Campina Grande, né? A gente tem o FCG, o EPB. Hoje em dia tem as universidades particulares também, né? Mas na época, quando eu comecei, foi o EPB e o FCG, né? Logo no início mesmo. Aí você começou fazendo mais limpeza para esses estudantes, em apartamentos? Isso, em apartamentos. Casas nem tanto, mas era mais apartamento, onde geralmente os estudantes... Bem, os estudantes doidos aí por aí. Tem muita história também da universidade. Tem, sim. Ei, Rose, mas eu vou pedir que você experimente o nosso chimarrão antes. Vamos lá. Esse aqui com um chá de erva doce. Aprendi com minha mãe. É ótimo, incrível. Um gostinho assim de floresta. Olha... Vamos lá. Aí você pode experimentar, depois você diz o que você achou, viu? Tá puxando. Vamos ver aí sua avaliação. Aí a gente pode fazer assim, você dá uma nota de 5 a 10, que até 5 a gente... Me lembrou um chá que eu já... Um chá, que aqui a gente chama de Andrew. Sim, mas... Chá de Andrew. Mas a experiência foi boa. Foi melhor que a outra? Foi. Acho que foi por falta de ter a oportunidade de experimentar mesmo. Porque o que acontece é assim, por exemplo, meus avós, quando eles fazem um chimarrão lá, o deles é o raiz, assim, que é só erva mate, só erva mate e água quente, né? Esse aqui já tem um chazinho, tem um negócio mais gourmet, né? Ah, entendi. É como o café. Exatamente, né? É como café. É como o café torrado e o café processado. Exatamente. Mas eu sei que seu marido tá aqui, Max tá aqui, ele adora um chimarrãozinho, já separar um aqui pra ele, vou dar aqui. A nota ali vem mais alta, né, Max? Um 10, pelo menos, 9. A nota foi 7. 7, ótimo. Não, já estamos bem, começamos bem. Mas partindo já para as histórias de faxina, eu como experiência própria, assim, já sou uma história, eu sempre comento isso aqui em casa, Débora vai rir muito desse episódio, porque como eu acabei desenvolvendo toque, umas loucuras assim e tal, de limpeza... Aí, assim, aqui em casa a gente meio que se divide, né? Débora fica mais com a comida e tal, louça, eu fico mais com a casa. Entendi. E aí limpo a casa, criei uma rotina doida na minha cabeça e vou limpando, assim. Você já teve muito assim, contratante que também tinha umas loucuras de limpeza que fazia você repetir? Não, mas Rosa, eu acho que isso aqui não foi, não. Teve já? Tem. Já tive e recente também, né? Recente também. De eu estar fazendo a limpeza naquele determinado cômodo da casa, né? E o cliente chegar, mas você já limpou aqui? E eu já limpei sim. Como fazer
eu chamo de pegadinha. Eu entendi. Que é colocar umas coisas para ver se realmente... te limpou. Se eu limpei. Colher embaixo da cama. Quando uma colher cai, ela cai de qualquer forma. Não, gente. Só que a pessoa foi lá e colocou a colher numa forma para ver se realmente eu fui lá e limpei. Essa galera é criativa, viu? Muito. Poxa. Muito. E acontece muito. Agora deve ser engraçado. Você pensa assim, você chega no quarto, limpando aqui um quarto, tem uma TV, uma cama, né? Isso. Uma luminária aqui e tal, e do nada uma colher embaixo da cama. Sim. Não Sem nenhuma xícara, sem nenhuma nada, sobremesa, né? Só uma colher ali. Opa, peraí. Então, já temos um teste aí. Já temos um teste para ver se realmente está fazendo o serviço bem feito. E aí, mas aí você tira a colher, como é que você faz? Inclusive eu gravo. Eu tiro foto, eu gravo, principalmente quando o cliente ele está ausente, precisa trabalhar ou está em home office, eu gravo porque para gerar aquela confiança, dizer assim, olha, realmente ela está fazendo. Ela está limpando. Ela está limpando. Então, assim, às vezes eu não faço vídeo para ser a blogueira ou não, é para comprovar que eu estou fazendo ali, que o cliente pode confiar em mim, que o serviço vai ser bem feito, que aquele valor que eu passei na diária foi bem pago. E hoje, assim, se você puder descrever, assim, mais ou menos como é a sua rotina hoje, você tem já alguns lugares específicos que você vai toda semana? Eu estava pesquisando isso. Tem uma diferença, né, hoje entre, por exemplo, quem faz faxina, quem é diarista e quem é empregada doméstica, né? Isso. Tem algumas diferenças. Por exemplo, diarista é todos os dias, ela daqui a pouco vai fazer alguns serviços como... lavar louça, roupa, né? Porque assim, tem a diferença. As pessoas confundem muito quando contrata a diária da faxina. Eu entendo. A gente chega no determinado diária e a pessoa quer que a gente faça o que uma empregada doméstica contratada faz em um dia. E a gente não faz. Não tem como. Porque, assim, a primeira vez que a gente vai na casa, a gente não sabe a rotina da casa, a gente não sabe a sua rotina. Então, assim, eles querem que a gente faça um milagre. E milagre eu não faço, eu faço limpeza. Não, né? E tem a diferença da doméstica contratada, CLT, tem a diarista, que é a partir de 2 dias... é considerado diarista, e tem a faxina, que eu só vou um dia. Caso não dê conta da diária do serviço, mediante a sujidade no caso, aí eu entro em um acordo ali com o cliente e digo, olha, vai ser necessário vir amanhã ou próxima semana, porque tem casos e casos, né? Também. Tem umas coisas assim bem... Eu ia lhe perguntar isso assim... Qual foi, nesse período todo que você já tá trabalhando com isso, assim, a pior faxina que você já teve que fazer, assim? Isso aqui, tipo, você chegou e você vai, isso aqui tá um caos, meu amigo. Isso aqui eu vou precisar de... Olha, a primeira faxina a gente nunca esquece. A primeira, né? Mas, assim, esses anos todos que eu tô nessa área de limpeza, eu digo a você, cada dia que eu vou para um atendimento... como se fosse a primeira vez. Tem hora assim que eu olho e digo, meu Deus, o que é que eu faço? Eu quero ir embora. Quero ir embora porque é cansativo, né? Cansativo, tanto mentalmente quanto fisicamente. E eu me preocupo com a responsabilidade que eu estou ali de cumprir o combinado, de eu limpar. Então, eu me canso um pouco, mas assim, já teve faxinas assim, diárias de eu chorar, dizer assim, eu não vou conseguir. Por conta da responsabilidade que eu tenho comigo. E de quem está comigo, né? Como minhas auxiliares ou minha auxiliar atual. Eu tento não passar essa tanta responsabilidade, só o compromisso. Porque a responsabilidade é minha. Sim, eu entendi. Como contratada, digamos assim, né? Porque você confiou sua casa, sua vida em minhas mãos. Aí eu fico com aquilo, não, tem que fazer. E sua primeira faxina, foi onde? Foi como? Foi num apartamento de 7 estudantes. Eita! Tu imagina, 7 homens num apartamento? Quando eu cheguei, que eu olhei, eu digo, o que é que eu vou fazer aqui? Vou começar por onde? Justamente, louça, roupa, totalmente aquele caos, assim. E eu não sabia, não tinha tanta experiência como eu tenho hoje, eu levei 2 dias para fazer essa faxina. E eles não queriam pagar 2 dias, só queriam pagar 1.
Eu não acredito nisso. E a hora do almoço? Não, quem vai dar a quentinha dela na época, né? O almoço dela e tal. E eu ali. Não vou. Aí, quando deu um determinado horário, eu disse, olha, eu não vou conseguir concluir hoje, porque tá muito bagunçado, tá muito sujo. Aí eu fui no outro dia. Aí no outro dia foi mais tranquilo. Sim, foi só finalizar, mas... Foi em período que tava... Eu creio que foi no início do período da universidade, aí teve um São João, eu creio que foi um São João, aí você já viu, né? Os estudantes não vão para casa. Não, vai para festa, né? Vai para festa. Aí tu imagina o canjerê, que eu falo canjerê, que é o quê? Aquela bagunça, aquele, né? E eu tava só, eu trabalhava só, e eu levei 2 dias nesse apartamento, desses 7 estudantes, desses 7 abençoados na minha vida. A sua primeira missão já foi uma missão... Impossível. Impossível na época. Mas hoje agora, em dia... é difícil isso assim, né? Porque, por exemplo, às vezes eu imagino que existam muitos clientes que vão lhe falar, não, Rose, mas isso aqui você faz em tanto tempo. Sim. Só que, na verdade, para quem trabalha e quem sabe, realmente, aquele tempo não... Não. Tem banheiros que eu levo 1 hora, 1h30, lavando um único banheiro. Agora eu ia lhe falar, assim, eu acho que banheiro deve ser o pior cômodo de limpar. Tem um pior cômodo pra você? Cozinha. Cozinha? Eu não gosto de cozinha. Não gosto de cozinha, porque você faz e não limpa. Tu tá entendendo? E banheiro não. Banheiro eu entro, eu digo, é aqui que eu vou começar. Aí fico. Aí enquanto eu não vejo que o rejunte tá limpo, que o piso tá limpo, que o box tá limpo, eu não saio dali. Eu entendi. Tem uns banheiros assim bem... trash. Tem. E agora, isso que você falou assim, não, de limpar o rejunte, limpar não sei o que e tal. Você também foi desenvolvendo com o tempo algumas coisas do tipo, uma organização na sua cabeça de como é o ideal pra limpar e tal? Sim, um cronograma. Porque um cronograma. Isso. Porque eu, por exemplo, né, quando eu tinha meus 10 anos lá, minha mãe, ela limpava a casa e tal, Sim. E ela era muito exigente. Hoje ela já não é mais tão exigente, mas com relação a isso. Mas na época ela fazia tipo assim, eu limpar as tomadas na parte de cima da tomada. Sim, aí o rodapé, eu tinha que passar um paninho no rodapé. Aí essas coisas assim, eu acho que eu meio que absorvi isso, fiquei nessa noia, né, de fazer isso. Aí, inclusive, hoje eu não faço mais, graças à minha grande terapeuta. Mas durante um tempo eu fiz, porque coloquei isso como regra, assim, não, tem que limpar desse jeito. Eu acho que também muito cliente vai ter essas regrinhas e vai querer exigir também da pessoa que vai lá trabalhar. Aí eu acho que é uma relação complexa, assim, é difícil, de conversa, né? De conversa. De você trocar uma ideia. Porque assim, o meu atendimento hoje, primeiro com o cliente é pelas redes sociais ou pelo WhatsApp. Então ele acha que ele está falando ou com uma pessoa atendente ou com uma pessoa, ou diretamente comigo. Aí ele já impõe as regras dele. Aí, quando eu chego no atendimento, eu converso, me apresento, converso e pergunto, tá, qual a sua prioridade? Qual o cômodo que você prefere que eu limpe logo? Ela, não, pode ficar à vontade. Aí eu já vou, aí eu peço licença, né, tal. Pra mapear o... Justamente. Aí, se eu ver o banheiro, eu vejo que o banheiro, entre o banheiro e a cozinha, tá muito mais sujo, aí eu começo pelo caos, né? E eu sou muito criteriosa, sou muito cri-cri, né? Então, assim, eu olho muito o interruptor, se onde você coloca a tomada, né? Tá sujo, eu vou lá com o cotonetezinho, eu não passo um pano, né? Eu vou com o cotonete, não enfio o cotonete, pelo amor de Deus. Não faça isso de jeito. Não, é só ao redor ali, se não me oferece risco. Então, assim, eu vou mais pelo caos, assim, pelo que eu criterizo logo na limpeza. Porque uma diária, ela começa de 8 da manhã às 18, 19 horas. Mas, infelizmente, as pessoas acumulam a sujeira e às vezes eu excedo esse horário para eu dar conta. Para conseguir dar conta. Porque nem sempre eles querem pagar 2 diárias. Sim. Eles querem pagar uma só. Diária. Algumas coisas são realmente difíceis, né? São sim. E qual foi a regra, assim, que lhe passaram, a mais difícil, assim, ou a mais estranha? Acho que a mais estranha talvez seja a melhor pergunta. A mais difícil foi de não conversar com as pessoas dentro da casa. É sério isso? Alguém já lhe pediu para não? Já fizeram esse pedido. Porque assim, se eu vou na sua casa e tem uma pessoa que trabalha na sua casa, ela vai saber o ritmo, a rotina da sua casa. Eu nunca fui, eu não sei. Então, eu não sei onde tem uma
um lençol, um pano para colocar no banheiro. Então, eu tenho que conversar com alguém. Perguntar, né? Até porque a pessoa está fora e quem está ali, ela sabe. E a pessoa estava monitorando pelas câmeras da casa. E quando foi na hora do almoço, ela chegou para mim e disse, olha, eu não quero que você converse com as minhas funcionárias. Não converse com as minhas funcionárias. Aí não converse. Não converse. Aí eu, tá bom, tudo certo então. Então, eu fiquei no meu lugar, né? Canto. No meu canto, fazendo o meu trabalho. Então, assim, se tivesse que trocar a roupa de cama, eu não iria trocar. Não iria nem saber. Porque você não pode. Justamente, acontece muito isso, assim. Infelizmente, eu disse, nossa, você controlar o que a outra pessoa fala na sua casa, assim, e mais funcionário, né? Então, assim, tá entendendo? É até difícil de compreender, né? Porque, tipo assim, se você fala assim, não, eu trabalho de casa, vou ter uma reunião e tal... um home office, faz um barulho, né? Tenta não fazer barulho. Isso, aí é uma coisa assim que até dá pra entender, né? Mas agora não converse, não se converse. Aí ela disse, não, porque rola muita fofoquinha entre vocês. Aí eu também continuei calada. Ela quis justificar o porquê daquilo, mas pra mim não convenceu, não. Olha, eu vou lhe dizer, se você tiver alguma coisa mais estranha que essa, eu vou me surpreender, porque meu amigo não converse. Assim, controle de beber água. Você sabe que a água... Você não você tá brincando? Não, é sério. Sério? Do tipo assim, só tome... se você quiser tomar água, você tem que me pedir. Eu vou lhe dizer que isso aí tem outros... Isso aí não é regra, não. Isso é... Gente, o povo é maluco. Numa casa, numa diária que eu fui, né? Tudo é diária, gente. Não Sim, tem... eu entendo. Nada é... no dia a dia. Aí eu tomo muita água. Eu tomo 2 litros, 3 litros de água, dependendo do ritmo da diária, da faxina. E eu tomo muita água. E eu estava num determinado cômodo da casa e a cozinha ficava um pouco distante. Aí, nisso, a dona da casa... A contratante, né? Que contratante é diferente de cliente. A contratante do dia, ela chegou, disse, aqui tem água e tal, tá certo. Aí eu tomo muita água. E ela viu que eu tava... Ela disse, o que é que você tá fazendo aqui? Eu disse, não, eu tô tomando água. Ela disse, pronto, se você quiser tomar água, você tem que me pedir. Pedir pra tomar água? Pra tomar água. Gente... Então, assim, aí eu... Aquele foi o meu... o único gole durante o dia, porque eu não queria mais pedir água a ela. Não, porque, assim, é um absurdo a pessoa lhe falar, né? Porque água, gente, né? Até porque, por exemplo, se você for pensar, nessa atividade, é uma atividade manual, você tem um desgaste, tem um pique, tem, sabe, tem um esforço físico. Não. Então, eu tomo bastante água. Tomo bastante água. Então, assim, são coisas, assim, absurdas que você passa... Se você acha que só existe na TV, num filme, num documentário, algo do tipo. Mas não, é real isso. Não, isso, assim, de certa maneira, é ofensivo a um grau que é difícil até falar sobre. Porque, por exemplo, a pessoa lhe limitar de conversar com os outros funcionários, né? Porque você precisava saber, assim, que tem isso aqui, que tem isso aqui e tal. É uma necessidade. E água, gente, água... É vida. Exatamente. É vida. Você tomar 3 litros na manhã e na tarde assim, uma coisa que você tem que fazer realmente, entendeu? Quase... não é quase. É desumano você limitar esse tipo de coisa. Mas que doideira, hein, Rose? Essa eu não esperava. De comida. Tem mais disso também? Tem comida. Na hora comida também? Na hora da comida. Tem pessoas que perguntam, mas e na hora do seu almoço? Você traz, como é que... Não, o almoço é de minha responsabilidade. Tem pessoas que eu tenho clientes maravilhosos e tenho contratantes também maravilhosos, que eles se preocupam. Rose, você vai comer o quê? Você come isso, você come aquilo. Isso, para mim, é muito importante. Não, já é um feedback. Mas tem outros que comem assim e eu já escutei, eu já estava numa diária, que ela disse assim, eu só vou pedir comida quando ela for embora. Caramba, velho. Sério. Pra não ter que pedir. Não ter que pedir, não ter que dividir, ou então eu perguntar. Eu entro mudo e saio calada. Que eu não, mais que eu esteja falando aqui, eu tenho um limite
entre o meu trabalho e minha vida, assim, sabe? Claro. Eu imponho isso. E já teve de pessoa, de eu ouvir da cliente, eu só vou pedir comida quando ela for embora. Não, porque assim, é também uma relação que com o tempo você vai construindo. Quem vai, por exemplo, fazer uma limpeza, sei lá, vou toda terça e toda quinta em determinado lugar. Você cria uma relação certa diferente. intimidade. Exatamente. Aí quando você vai, por exemplo, de assim, uma vez me chamaram para uma exatamente esporadicamente, tudo bem que você não cria uma relação tão próxima e tal. Mas esse tipo de coisa é realmente Já teve pessoas que eu tava absurdo. no horário do almoço e pediu a quentinha, né, o almoço, porque eu tava limpando a cozinha, ela não ia sujar a cozinha. Acontece muito isso. E ela passou com a comida e disse, eu vou comer no meu quarto. Tudo bem, mas também não perguntou se eu ia comer, se eu não ia, nada. Já teve de... Hoje você leva... Como é que você faz hoje? Eu, por ser muito corrida e eu chegar muito cansada, eu peço, né? Sim. Eu não levo. É difícil levar comida hoje Sim, em sim. dia. Até mas porque... eu peço. Né? Aí já teve também de uma chegar e contratar a limpeza e perguntar, Rose, você vai almoçar o quê? Você come o quê? Aí eu disse, olha, como um período, eu só tiro 1 hora de almoço, ou menos, dependendo da demanda, eu vou aqui pertinho e compro. Aí ela, tá, mas lá tem o quê? Ela começou a perguntar qual era o cardápio, se era acessível, tal. Ela disse, então vamos fazer o seguinte, ao invés de você ir, come aqui. É melhor para você? Eu digo, tá bom, tudo bem. Eu ia me auxiliar no tempo, né? Quando foi na hora do pagamento, ela fez o quê? Ela descontou o almoço? O almoço. Juro. Gente, é muito absurdo isso. Descontou o almoço. Aí eu conferi o dinheiro, né? Nesse dia ela disse, olha, tá faltando aqui, não foi o combinado. Ela disse, não, mas aí eu descontei o almoço. Você comeu aqui em casa. Eu não acredito nisso, gente. O povo, assim, se passa. Se passa de uma maneira... Se passa de uma maneira que você diz assim, você é um ser humano. Você é uma pessoa mesmo. Eu tô passando por isso. Porque, gente, é muito absurdo essa situação. Eu imagino que também, como você disse, assim... tem os contratantes que são muito gente boa, muito legais, que você cria até uma relação, daqui a pouco do tipo, contar coisas da sua vida, a pessoa lhe contar também, porque tem muito isso. Por exemplo, na minha casa, lá no Rio Grande do Sul, eu virava, porque a gente, assim, eu sempre chamava de tia, né? Tia, não sei o quê, tia e tal. Isso. Eu conversava, assim, muito com todas e queria saber da vida, elas perguntavam, sabe? Você cria uma relação de amizade, inclusive, né? Eu fazia isso muito com os porteiros aqui do prédio, o Gerson, o seu José, ficava horas falando com eles sobre um monte de coisa. Sim. Que também vai muito da pessoa que tá lhe contratando, né? Agora, esse tipo de coisa é muito desumano. Você limitar a água, você querer cortar a pessoa de se comunicar com as outras coisas. É muita loucura, né, gente? Acontece. E assim, exemplos positivos, assim, do que tu assim, mais curte e tal, do tipo, tu gosta mais do contratante que troca ideia, que se importa. Assim, eu vejo muito a energia da pessoa. Né? Oi, tudo bem, aquela coisa toda. Aí, assim, tem os contratantes e os clientes que são gente boa. Assim, Rose, fique à vontade. Você tá na sua casa. Aí eu, opa, não tô em casa. Fica à vontade não quer dizer a mesma coisa que eu tá em casa. Sim. Né? Aí eu entendo isso como, fica à vontade. Pode fazer no seu tempo, da sua forma. Eu só quero que fique limpo. Né? Tem gente que sai 7 horas da manhã, eu chego, a pessoa já não tá mais em casa, e eu fico me comunicando e tal, e ela deposita em mim aquela confiança. Aí, Rose, teu almoço já tá chegando. Aí eu, não precisa. Ela, não, mas seu almoço, pode parar para almoçar. Olha, tem seu cafezinho, aí eu deixei uma garrafa de café para você. Então, assim, quando rola esse tipo de energia, de comunicação, assim, de entrosamento, é muito bom. Isso você trabalha mais feliz. E já teve tempo já teve há 2 anos atrás, da cliente parar de fazer o que ela estava fazendo e foi fazer o nosso almoço. Sim. Ela não fez o dela, ela fez o nosso almoço.
E eu acho que isso aí mostra muito mais, assim, tipo, uma questão humana da pessoa, né? De se pensar pensar no próximo. Porque uma questão que influencia diretamente nisso é que, normalmente, quem faz a faxina, por exemplo, que é contratada esporadicamente, ela não tem um contrato com o contratante, né? Isso. Por exemplo, ele não tem uma CLT com você e tal. E nesse sentido, assim, olhando aí pela minha ótica, eu acho muito ruim para vocês, porque, por exemplo, não tem a exigência dos direitos que a pessoa tem que ter, né? Por exemplo, num trabalho de CLT, você vai ter direito a vale transporte, se você se acidentar no trajeto, né? Isso, se adoecer. Tudo isso, exatamente. Então, como já não tem essa obrigação do contratante ter essas determinações, eu acho que a pessoa tem que ter o bom senso de entender que não, ok, vou tentar aqui auxiliar no almoço, vou tentar, sabe? Né? Você gentil. Um cuidado, né? Você é gentil com aquela pessoa que tá ali na minha casa, cuidando da minha casa. Tá. Agora, dessas limpezas todas, já há bastante tempo, né? Teve alguma, assim, pegando essa onda que você estava falando, dessas negativas e tal, teve alguma, assim, que foi, tipo, muito chocante pra você, que lhe fez mal mentalmente, inclusive? Já teve. Você falou que você sente a energia da... Assim, eu vou muito, assim, pela energia da recepção. Da casa, né? Você logo sente, né? Não importa nem estar muito sujo, porque eu fui contratada para aquilo. Sim. Né? Mas a pessoa em si já teve do caso de eu ser assediada na faxina, na diária da faxina. Assediada? De ser agarrada mesmo pelo cliente. Calma. ele não sabia, ele tá sabendo agora. E eu dou risada porque eu já chorei tanto que hoje em dia para mim é mais tranquilo falar. Se fosse tempos, quando ocorreu, eu ia chorar. Então, foi o seguinte, ele me contratou para uma diária, já estava no final da diária, e ele me chamou no quarto. Eu pensei, não, eu acho que eu devo ter deixado alguma coisa fora do lugar, ou deixei sujo, não limpei. Ele, não, aqui na cama, olha, tá aqui, e tal, e eu sem entender o que era. Aí eu fui olhar a cama, né, a posição, eu disse, não, eu troquei o lençol, alguma coisa suja. Quando penso que nele, me agarrou por trás. Não acredito nisso. Foi. Então, assim, na hora eu tive aquele susto, quis me soltar, porque ele, né, me agarrou por trás, eu tentei me soltar e não conseguia, porque eu fiquei tão nervosa. Não, a pessoa fica sem reação, né? Justo, eu fiquei tão nervosa, fiquei assim, eu digo, não, o que é que você tá? Não, mas vem aqui e tal. Não, eu fui, empurrei ele, consegui sair. Na mesma hora, eu tava lavando a louça na cozinha, deixei a louça lá, peguei minhas coisas e vim embora. Eu saí, assim, desorientada do apartamento, que não falei nem com o porteiro, nem botar. Foi embora. Fui embora. Aí eu ainda passei uns 2, 3 dias chorando muito. Eu disse, não quero mais essa vida, não quero mais isso, não quero. Pensou em sair da área? Dessa área. E depois de muito chorar, de muito conversar com Deus, eu coloquei né, engoli o choro e fui lá. Digo, eu quero meu dinheiro na minha diária. Ou você me paga, ou eu vou fazer uma denúncia. Mesmo morrendo de medo dele, né? Não, eu imagino na situação. Mesmo mas só que no horário que eu fui cobrar a minha diária, tinha gente no apartamento. Nesse período que ele fez isso, só estava eu e ele. Ele esperou o pessoal sair para fazer esse tipo de coisa. Caramba. E acontece muito. Assédio acontece muito, seja moral, seja físico, sabe? E é muito... Você chegou a depois... A denunciar ele? Não cheguei. Não. Eu só reivindiquei meu direito, né? Meu dinheiro da diária. O meu pensamento foi tão pequeno que eu me resumi a isso. Eu fui atrás do meu dinheiro. Mas né? Compreensível totalmente. A pessoa fica 100% desorientada numa situação como essa, né? Fica. A sua braveza... Nós somos nordestinas, né? Sou nordestina, sou brava. A braveza vai embora. Não, porque... E vem um medo. Um recuo, assim, sabe? De você conversar com alguém por conta disso. Tu tá entendendo? Então, assim, às vezes um simples gesto de um cliente, eu já fico... Não, tal. Um abraço, por exemplo. Tem cliente que gosta de me abraçar e eu já fico... Receosa, né? No máximo, aperto de mão.
Opa, Não, tudo bom, porque tá assim, é entendendo? uma coisa que no momento, como você disse, você ficou desorientada, Isso, mas também fiquei. muito, muito traumático, né? Sim, sim, Porque sim, depois sim. você fica pensando que toda e qualquer ação que acontecer, do tipo, a pessoa quer lhe dar um abraço, Ou então chamar no quarto, olha aqui. já Eu já fico assim, sabe? Naquela defensiva. Infelizmente, acontece. E aconteceu. E eu aconteceu. falei pra ele, digo, ou você me paga ou eu vou denunciar você à polícia. Tu tá entendendo? Se eu tivesse, na época, o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria agido, bora mesmo, tirava foto, fazia vídeo, o cara me assediou, o cara me agarrou, eu tava fazendo serviço dentro da casa dele, ele me agarrou, então isso é assédio. Com certeza. Tu tá entendendo? Na época eu não tinha tanta Não, né? mas é super compreensível isso infelizmente acontece e não acontece pouco. Acontece muito. E quando eu estou em determinado lugar, que eu vejo isso, eu tento orientar as pessoas. Olha, observa isso. Tenta falar assim, tenta se impor assim, dessa forma. Porque não é porque a gente precisa que somos obrigados a aguentar. Mas às vezes eu falo da minha realidade, eu não falo da realidade daquela outra pessoa. Sim. Né? Porque eu vejo muito a questão do trabalho doméstico ser muito escravizado. Eu ia lhe perguntar isso também, já junto a esse assunto que a gente estava falando. Tem muito isso, assim, da pessoa que está lhe contratando achar que você tem que, né? Limpar do jeito que tá ali. E recentemente eu passei um lançamento, a pessoa entrou em contato comigo, disse, minha casa tá um caos e eu quero tudo em ordem. Aí eu, fui conversar, eu disse, olha... Aí eu expliquei, eu disse, olha, a gente faz a diária da faxina, a gente faz assim, assim, assim. A obrigação de manter a casa em ordem é do morador, é do cliente. Eu não tenho essa obrigação de colocar a sua casa em ordem. A gente pode conversar. Desse jeito que eu estou dizendo, eu respondi à pessoa. Eu não tenho a obrigação de colocar a sua casa em ordem. Eu tenho que fazer o meu serviço de limpeza. Pronto, a pessoa também só visualizou, não respondeu, não contratou, não falou mais nada. Mas tem gente que merece umas respostas assim. A altura. A altura, porque tem um povo que é maluco, né? Que exige que você faça o que uma doméstica contratada faz. Só que não. Faxina é diferente de diarista é diferente de empregada doméstica. Eu tento passar isso para as pessoas. Tu tá entendendo? Porque elas querem que eu faça isso. E eu não faço isso. Exatamente. Eu faço de acordo com o que tem que ser feito e pronto. Não, e assim, como você está dizendo, da maneira que você fala assim, de conversar com a pessoa e tal, e deixar isso muito claro, eu acho que é muito importante, assim, para colocar a pessoa também no devido lugar, sabe? Sim. Porque tem gente que acha que não, olhando e escutando essas histórias, parece que só falta pegar o chicote na mão e... Aí ela não necessariamente ela não vem com um chicote, mas ela vem com a palavra. Com a forma como ela fala. E às vezes a palavra é tão pesado quanto uma palmada, uma chicotada. E acontece muito, assim, eu vejo muitos colegas de profissão que existe uma rixa. Tem uma rixa entre... Tem uma rixa de doméstica com diarista, assim, que elas olham torto para você. É mesmo. Elas me olham torto, assim. Eu disse, não, mas eu não vou tomar o seu emprego, eu só vim lhe ajudar. Vamos conversar? E aí? Eu não quero entrar na vida da pessoa, não. Só quero, né, melhorar aquele meio de campo ali e tal. Mas acontece muito, assim. Eu vejo coisas absurdas que eu digo, eu não posso me envolver. Eu fico, sabe? Porque ali eu não fui contratada para aquilo, né? Eu fui contratada para limpar a casa da pessoa. Tu tá entendendo? Não, eu entendo. Realmente é uma situação muito... muito complexa, assim, né? A gente acha que não, vai ser só uma limpeza e tal, mas envolve muitas coisas. Muitas. Tem casos que eu converso com uma pessoa pelo WhatsApp, e quando eu chego, ela acha que eu sou analfabeta. Sabe? A senhora, me chamam muito de senhora. Só que, né? Eu sou uma jovem senhora. Mas, assim, eles me tratam, ou nos tratam, vou dizer assim, no geral, nos tratam como se fôssemos analfabetos, como se não soubesse falar, não soubesse a diferença de detergente, de cloro, de água sanitária. Tu tá entendendo? Assim, é porque é uma imagem que a doméstica, a faxineira tem. É até grosseiro eu dizer, mas assim, é uma imagem, infelizmente, é uma imagem de pobre, de coitada, de analfabeta. Não, aí quando eu chego, o povo já
Fica assim, olhando assim. Né? Porque eu tenho uma cliente que a filha dela é pequenininha. Ela disse que eu uso cabelo de boneca. Porque eu sempre vou com um penteado diferente. Sim. Aí quando eu chego na casa do cliente, que ele falou comigo pelo WhatsApp, ele não viu minha foto, né? Ele não, mas no perfil tem minha foto. Quando eu chego ali, ele olha assim e tal, mas mesmo assim ele me trata como se eu fosse uma analfabeta, como se eu não soubesse falar, como se eu não soubesse ler o rótulo de um produto. Você tá entendendo? É. E por causa, às vezes, desse tratamento, dessa visão que essa pessoa tem, eles acham realmente que podem, como se diz, né? Sentar em cima da pessoa, né? Não, porque a pessoa tá precisando, não sei o quê. E isso é tão... comum, né? Infelizmente é tão comum, né? Agora, dentro dessas histórias todas essas pessoas que você conheceu, eu imagino que você também tenha criado relações boas, assim, com algumas pessoas, né? Tem. De entrar pra família, né? De eu conversar com um cliente por meme. Ah, sim. Tu tá entendendo? Um bom dia é uma figurinha do WhatsApp. Ah, ótimo. Olha, Rosa, eu lembrei de você. Aí me manda. Olha, Rosa, tem esse, assim, de um bom dia. Oi, minha querida. De eu receber coisas assim. Você também já deve ter sido muito terapeuta das... Tem. Tem, né? Tem. Às vezes que a pessoa... conta a vida toda e tal. Às vezes não tá lhe contratando nem pela casa, tá lhe contratando... Pra conversar. Pra conversar. Pra conversar. Tipo assim, sua energia é muito massa, eu quero muito você aqui e tal. Estamos ansiosos pra receber você aqui e tal. Aí quando eu vou ver... Gente, mas eu vou limpar o quê? Não, tem alguma coisa suja aqui. Essa pessoa não me contratou à toa. Ela não vai me pagar uma diária à toa. Ela tem alguma coisa. Aí quando eu vou vendo, realmente tem uma necessidade de uma limpeza em determinado lugar, mas a pessoa tá ali só desabafando mesmo, sabe? Tá conversando, A né? sessão de terapia mesmo. Yes. Acontece muito, muito. E são segredos, assim, velados, guardados. Claro, que ficam naquela relação, né? Aquela relação ali. Eu acho que isso, assim... Isso deve ser muito gratificante para você que trabalha com isso todos os dias, né? É um valor, é um dinheiro que... É um valor que o dinheiro não paga. Exatamente. Tu tá entendendo? Um bom dia que eu recebo de um cliente, para mim, eu já ganhei. Sabe? Já ganhei o dia. Eu trabalho feliz, assim. Eu trabalho com o que eu gosto e trabalho feliz. Porque eu vejo a forma como eu fui recebida. Tá Rose, hoje quando você olha, assim, para sua profissão e tal... O que você percebe que talvez deveria ser melhor, por exemplo? Acho que deveria ter algum tipo de norma que protegesse talvez mais o profissional. O que você percebe assim como deficiência hoje, infelizmente? Você já falou algumas coisas, por exemplo, esse lado de algumas pessoas, né? Meio desumano, meio de tratar realmente a pessoa como um escravo, né? Que é o que por exemplo, isso de limitar... Gente, de limitar água, isso é um absurdo. É um absurdo muito grande. É como eu comentei antes, assim, só falta realmente, para algumas pessoas, só falta o chicote na mão, né? Eu gostaria muito que fosse regulamentado algumas normas. Né? Porque assim, eles exigem muito. Se eu digo a você, eu chego de 8 horas, já são 8h10. Você não chegou no horário. Mas teve o atraso do ônibus. Tá, mas saia cedo de casa. Eu escuto muito isso. Sabe? Eu gostaria que tivesse uma norma para que eles entendessem que a gente está ali fazendo um trabalho e não exigisse muito da gente. Deixasse a gente trabalhar bem, trabalhar satisfeito, tá entendendo? Mas é difícil. É complicado demais. Bastante complicado. Porque em alguns casos, como você disse, assim, você vai naquela casa, tipo, uma vez a cada tantos meses, né? Tem uns clientes que contratam semanal, né? Você até perguntou. Eu tenho clientes fixos, os dias fixos, que eles não abrem mão do dia deles ali. Que eles esperam. Quinta-feira de tarde. Eu tenho cliente fixo na segunda, na quinta, na sexta. Você vai toda semana naquele lugar. Toda semana. E toda semana é uma novidade para mim. Eu tenho clientes que eu já atendo há 3 anos, nessa mesma levada. Às vezes precisa alterar o dia, mudar o dia, ou então acontecer alguma coisa, eles entendem. E tem os outros dias que eu abro para o agendamento, né? Que são as diárias, que eu só não trabalho no domingo nem feriado, né? Claro. Mas
O mínimo, né? É o mínimo, Tá o mínimo. feriado. Mas no sábado tenho, na terça, na quarta eu tenho, às vezes eu consigo encaixar, às vezes eles pedem, Rose, tem como trocar o dia para eu resolver alguma coisa que tem, aí eu abro a agenda. Tu tá entendendo? Mas é Rose, bem louco. com essa experiência que você já tem de alguns anos, assim, se você pudesse, talvez até dar como dica para alguém que tá pensando em começar nessa área, assim, o que você poderia falar para essas pessoas? Para essas pessoas, comece estudando. Pega um rótulo de algum produto, leia. Que você lê, sua visão se expande, sua caixa abre, pensar fora da caixa. Você lê. Ah, mas tem um nome difícil. Joga na internet, joga no Google. A internet tá aí para ensinar. Então, leia. Procure se informar. Claro. Né? Se informar. E uma coisa que eu bato muito na tecla, eu sou uma vilã, essas diquinhas de internet. Nossa senhora, essas misturinhas. Que Sim, tem umas misturas doidas, né? Que eu digo assim, que eu chego na casa do cliente e ele quer que eu use aquela misturinha que ele fez. Eu entendi. E eu sei que não vai fazer efeito. Que é só questão de criação de conteúdo para ter seguidores. Sim, do tipo, não, vamos misturar detergente com álcool, com não sei o quê. É detergente, vinagre e álcool para limpar vidro. Aí eu dou aquele sorrisinho amarelo, né? Eu digo, Sim. então. Eu disse, não, mas eu uso álcool. Não, mas eu quero. Eu digo, não, mas deixa eu dar aquela limpeza geral. Aí mantém só com essa sua dica aí. Porque com a pandemia criou-se muito isso. O conteúdo digital hoje em dia, ele é Muito grande, muito enorme, grande, né? muito grande. Então, se eu botar uma diquinha aqui, eu sei que o meu conteúdo ele vai bombar porque eu dei uma diquinha que fulana, cicrana fez na casa dela. Mas eu me preocupo. Eu digo, será que isso vai funcionar na sua casa? Então, eu não faço diquinha. Eu sou contra diquinhas. Assim. Eu sou daquela dica boa, é dica compartilhada. Dica segura. E eu chego, às vezes... comprovada, né? E comprovado que realmente aquilo ali vai fazer... É, porque tem uma galera também que tá pegando... recebe algumas coisas e tal e leva isso como lei, né? É. E aí você não sabe se aquilo é real, se não é real. E aí é importante, assim, que tenha o discernimento. E também, assim, outra coisa que eu sempre defendo muito e comento, é muito importante que as pessoas saibam que, por exemplo, se você trabalha com aquilo, você que tem a informação sobre aquilo, sobre né? aquilo, justamente. Por exemplo, eu sou jornalista. Não, aí a pessoa chega com uma fake news. Eu vou falar, não, isso aqui, meu amigo, isso aqui não fake tem news. Fundamento. Então a gente tem que acreditar nos profissionais. Por exemplo, se eu vou ao médico, eu acredito no médico, né? Que estudou para aquilo. Exatamente, que estudou para aquilo, né? A dica que eu deixo é essa: se você vai entrar nesse ramo de limpeza, existem conteúdos maravilhosos na internet e começa de casa mesmo. Pega o produto, lê o rótulo, usa o produto de acordo com o rótulo para aquilo ali fazer efeito. Então, assim, estuda, vê a questão do público, a quem você quer atingir. Porque também tem isso. Eu quero atingir aquela dona de casa. Pronto, então eu vou limpar a sua casa. Eu quero atingir o público de escritório. Então eu vou estudar qual o material, os móveis que tem no escritório. E qual a melhor maneira, qual né? a melhor forma, em que tempo eu vou fazer aquela limpeza. Então, assim, eu estudo muito. Eu sou faxineira, mas eu estudo muito. Tem produtos sendo lançados assim. Sim, Tu tá entendendo? Piso, porcelanato, cerâmica, tem tudo isso. Eu ia até lhe perguntar, por exemplo, eu vejo que aqui, pelo menos no Brasil, a gente usa muito a água, né, para misturar com os produtos e tal. Isso. E tem alguns países, principalmente na gringa, que os caras usam só produto mesmo, né? Só um produto e diretamente produto. Você tava antes em off falando até que você tem uma história de conhecido nos Estados Unidos, né? Sim. Me conte essa história. A Heloísa Barbosa, né? Ela tem um podcast só de faxineiras. Ah, que massa. Só de faxineiras. Qual o nome? Faxina Podcast. Faxina Podcast. A Heloísa Barbosa, ela é brasileira e ela foi para os Estados Unidos, começou como faxina, hoje em dia ela tem a profissão dela, né? Professora, então assim, ela pegou a experiência dela como faxineira, sendo brasileira no exterior. E ela publica as histórias, que são histórias lindas. Assim. O que eu contei aqui para você dos absurdos, lá fora é pior.
Pior porque somos estrangeiros. Sim, eu entendo. Estamos fora, né? Assim, Da nossa, né, nossa terra, né? Isso. E a Heloísa, ela vem com muita história, com ensinamentos, assim, que eu escuto o podcast, histórias que eu já escutei, eu escuto hoje e digo, caramba, que absurdo. E lá eles não tem água, não pode usar água, não pode lavar um banheiro com água. Eles usam muito vinagre, usam o Clorox, que no caso é uma marca, né? Clorox é uma marca, mas assim, o Clorox que aqui a gente é água... Tipo uma água sanitária. Isso, um alvejante. E tem o saponáceo. Nesses produtos aí. São esses produtos e o... Ai, meu Deus, me deu um branco agora. Que é o bicarbonato de sódio. Eles usam muito bicarbonato de sódio. Então, tem uns vídeos malucos nas redes sociais, né? Que eles colocam, não sei se você já viu, no vaso sanitário. Eles colocam um pó, colocam um líquido, aí sacode, daí joga de novo. É tudo a mesma coisa. Vai na mesma linha. Clorox, saponáceo, bicarbonato e vinagre. A mistura, né? É uma mistura. Eu implantei isso aqui nas minhas diárias. Dependendo da demanda, eu fiz isso. Você tá entendendo? Então, assim, a realidade lá é muito maluca do que aqui. E dessas histórias que você ouviu também, em comparação com essas histórias, inclusive absurdas que você contou, lá também tem muito disso, assim, desse assédio, de passar dos limites? Tem de assédio, tem das meninas que falam da questão racial, do preconceito racial, da questão da etnia, né? Tem muitas nordestinas que fazem parte, que estão lá e que fazem parte desse podcast também. Inclusive, falando agora, eu lembrei, em um dos meus atendimentos houve questão racial também. Racismo? Do racismo, assim, descarado. Como que foi? Foi uma de minhas auxiliares, que é uma amiga minha. Ela passou um tempo comigo fazendo faxina e a pessoa me contratou pelas redes sociais, me conheceu pessoalmente, que eu faço, dependendo da demanda, eu vou na casa da pessoa, faço uma avaliação de orçamento. E eu fui na casa da pessoa, ela queria, além da limpeza, ela queria organização. Certo, que é uma demanda um pouco mais demorada. Você vai precisar de mais tempo, né? De mais tempo e de mais pessoas. Eu disse, olha, eu faço. Enquanto eu faço a limpeza, a minha amiga faz a organização. E minha amiga, ela é uma mulher linda. Sabe, assim, é uma mulher dos olhos verdes, assim, uma negra linda. Ela, Ave Maria, sou apaixonada por ela, assim. E ela é daquela pessoa que ela já, onde ela chega, ela já chegou. Ela não precisa se apresentar, ela já... Então, eu disse, olha, eu vou vir, mas eu vou vir com minha amiga, tal. Beleza. Quando eu cheguei com minha amiga, a recepção já não foi tão boa, já não foi aquele, oi, Rose, bom dia, já foi... Olha, eu vou sair, vou deixar a casa aí, mas a minha irmã tá aí, tá? Foi uma recepção já meio que... Estranha. Beleza. E a gente foi fazendo a diária e a todo momento a gente sendo monitorada, sendo filmadas. Tinha câmera na casa? Não, a pessoa que ficou na casa dessa cliente, essa contratante, ela chegava e filmava a gente limpando um determinado lugar. E qual que era? Enfim, aí é assim, eu gosto muito de conversar, não escuto música, mas eu converso. Eu tô com você, tô trabalhando. Claro. Enfim, aí teve um determinado momento que ela chegou, a pessoa que estava lá disse, olha, tem que limpar aqui. Eu disse, pronto, deixa eu terminar aqui que eu vou limpar. E eu disse, olha, minha amiga, né, vale limpar? A pessoa não gostou. Foi ver se realmente ela tinha limpado o local lá. E ela tinha feito essa limpeza, porque eu vi. Aí a pessoa aqui me contratou disse, olha, o terraço não ficou limpo, não. Vá você limpar? Aí eu sabia que tinha sido lavado o terraço. Que ela tinha feito já, que ela tinha feito a limpeza. Aí eu fui limpar e a pessoa me filmando e mandando para ela. Para comprovar. Para contratante. Resumindo, quando foi no final do expediente, eu disse, olha, eu já terminei. Ela disse, não, me espera aí um pouquinho que eu já estou chegando. Beleza. Faltava limpar só um objeto lá, que ela tinha pedido que fosse mais detalhado. Aí ela disse, Rose, eu não gostei
do seu serviço. Aí eu, meu Deus do céu, o que foi? Você deveria ter vindo só e não ter trazido esse tipo de gente para minha casa. Aí eu não entendi. Você deveria ter vindo só, então você viria 2 dias, eu pagaria, ou então eu ajudaria você, mas eu não queria esse tipo de gente na minha casa. Eu olhei para minha amiga, eu vi a lágrima. Eu vi a lágrima descer do olho dela, assim. Mas é um absurdo. Então, sabe? Doeu. Me doeu, porque é uma amizade de mais de 20 anos. Desculpa. não, fique à vontade. Realmente, Sabe? E o absurdo que aquela pessoa falou. Sempre que eu falo, eu me emociono, porque foi, sabe, assim... Como é que o ser humano... como alguém é capaz, né? Sabe? Ela disse, eu não queria esse tipo de gente na minha casa. Agora, disse, então, é um absurdo que isso exista ainda até hoje, né? Estamos Já em pleno... Gente... 2022, um século, assim, aí ela veio me pagar, eu disse, eu não quero seu dinheiro. Não, mas eu vou, eu disse, vamos agendar, eu disse, eu não vou mais lhe atender, e eu não quero seu dinheiro. Eu paguei a minha amiga do meu próprio bolso, né? Mas o dinheiro daquela mulher, para mim, não foi bem-vindo. Eu entendi até o estresse dela, porque ela estava aperreada e tal, não sei o quê. Mas a forma como ela nos recebeu... E o que ela disse, né? Justamente. O que ela disse... Sabe, assim, é de uma falta de... É desumano. É completamente desumano. Inclusive, gente assim tem que estar presa, né? Ela assim, foi... Na mesma hora que aconteceu isso, passou um turbilhão de coisas. Eu imagino. Eu vou para a delegacia, um crime de racismo, mas eu vi onde eu estava. Eu entendi. O local que eu estava. O que aquela pessoa podia fazer comigo, podia fazer com ela. Tu tá entendendo? Eu não tenho distinção de cliente, eu não tenho preconceito com nada nem com ninguém. Sabe? Você me contratando, eu tô ali e tal. Mas eu me preocupei com a segurança dela do que a minha. Mas eu passei ainda uns 2 dias assim, pensando, não, vamos na delegacia, mas eu fiquei... Aí eu até disse assim, olha, eu tô de folga, mas meus advogados não estão. Eu relatei isso para uma colega minha, que é advogada. Ela disse, Rose, a alternativa é você fazer um boletim. Boletim de ocorrência. Um boletim de ocorrência e ir com ela. Mas a minha amiga ficou tão mal, que eu disse, eu não vou mexer nessa ferida. Não, é um tiro... Que... Sabe, a gente saiu da casa dessa contratante sem rumo. Sem rumo. A gente cumpriu o horário, cumpriu o serviço. Passou 3 ônibus pra gente ir pra casa e a gente não pegou, porque a gente ficou andando assim. Uma chorava de um lado, outra chorava do outro, uma se revoltava. Tu tá entendendo? Então, assim, o ser humano é uma coisa assim, é um bicho. É um bicho mesmo. É um bicho. Você acha que conhece, quando na verdade... Não, assim, tem gente que a gente não pode nem falar que é bicho, né? Tá até ofendendo os bichos. Exatamente. Tu tá entendendo? Realmente, assim, uma pessoa como essa, o lugar dela é atrás... Assim, é uma pessoa que não deveria nem existir, para começar. Que fazer esse tipo de diferença, assim, isso é inaceitável. E eu fiquei muito mal, É um velho. absurdo. Não, eu imagino que você mal. deve ter ficado... A sua amiga mesmo... Mais de 20 anos, ela veio agregar valores comigo no trabalho, na faxina. E ela ser tratada dessa forma, eu me senti inútil ali. Me senti inútil, sabe? E eu acho que também você se sente ali, assim, quase que sem... Assim, até porque você deve, pelo que eu entendi que você contou a história, deve ser uma mulher com poder e tal, rico, né? Sim, pessoas... Você logo de cara já fica, assim, numa situação de não sentir que tem recursos pra bater de frente. Pra bater de frente. Eu entendi totalmente que você falou que se sentiu vulnerável, né? O que eu poderia bater de frente com ela foi eu dizer, não quero seu dinheiro, não me contrate mais. Eu me opor ali. Mas eu me senti mal porque eu não pude proteger minha amiga. Claro. Sabe, eu não fui aquele escudo. Não, eu entendo completamente. Né? Inclusive, ela deve ter pego
essa cena, isso que aconteceu, e deve ter realmente se tornado um trauma na vida dela, né? Ela passou mal, assim, não conseguiu trabalhar comigo durante uns 15 dias. Imagina, a pessoa deve ficar sempre desnorteada, sem chão, né? Sem chão. Eu acho que é o melhor E eu me senti inútil, porque eu não pude proteger ela. Isso que, assim, quando eu estava pesquisando, inclusive, muito sobre a profissão e tal, inclusive foi que eu encontrei Verônica, né, na internet, que tem o @faxina boa, né? Inclusive, ela começou com faxina, empreendeu, escreveu um livro, super interessante, se você quiser conhecer, @faxina boa. Ela começou com uma página no Facebook. Isso, com os memes dela. Com os memes, isso. E uma das coisas que, assim, eu mais pude ver assim, essa busca por realmente uma valorização da profissão, por assim, leis que realmente façam com que o serviço, para quem está exercendo o serviço, seja mais seguro, para que esse tipo de coisa, como você contou, de assédio, de racismo, não aconteça. E se acontecer, que realmente a pessoa que foi ofendida, que foi ofendida tenha recursos para conseguir fazer com que aquela pessoa pague por isso, né? Isso, e ela paga da pior forma. Exatamente. Com justiça. Com justiça, porque a gente fica muito vulnerável. Muito vulnerável, com certeza. Muito vulnerável. Inclusive, você falava assim, eu imagino que esse tipo de situação, às vezes, realmente não seja... Porque assim, tem aquilo que é velado, né? Que a pessoa não lhe diz, mas você percebe. Mas a gente percebe. Né? Eu percebo muito. Assim, eu fico muito focada no meu trabalho ali, mas eu observo tudo. Observo tudo. Até a forma da pessoa falar comigo e falar com a minha auxiliar. Comigo é com uma coisa e com ela é outra. Mas por quê? Estamos ali no mesmo patamar, por que com ela é diferente e comigo? Ai, Rose, tudo bom? E, limpa aqui, por que isso? Sim, é meio que uma diferença mais de autoridade sobre quem está com você, né? Pronto, já teve um caso que a pessoa contratou, falou comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp, e quando eu cheguei na casa dela, ela me tratou totalmente diferente. Certo. Ela foi antisimpática ou... Não, aqui no contato, no orçamento, ela foi super, super simpática. Quando eu cheguei, ela já me tratou assim, bem diferente. Faça assim, tudo bem, tudo certo e tal. Veja se ficou bacana e tal. Ela disse, só não quero que você limpe o meu estúdio, que era uma parte da casa lá. Eu disse, não, tudo bem. Então, a outra casa, a parte da casa, a gente limpou. Aí ela foi e disse... Eu disse, olha, eu vou pedir almoço. Você libera na portaria, que é um condomínio? Ela tá tudo bem. Aí ela foi e mandou, Rose, as meninas vão almoçar. As meninas... As meninas vão almoçar. Eu estando na casa dela. Tá, entendi. Tu entendeu? E ela, Rose, as meninas vão almoçar. Sou eu que pago ou é você que manda o almoço delas? Aí eu comecei a rir. Não, o almoço é por minha conta. Aí, beleza. Aí o almoço chegou. Aí a gente almoçou, tirou um intervalo, voltamos a fazer a limpeza e tal. Quando foi no final, ela estava no estúdio dela. Pra eu não bater na porta, eu mandei uma mensagem. Olha, finalizei aqui. Aí ela, Rose, tá certo. Eu pago a elas ou pago pra você? E eu disse, não, pode fazer o pagamento diretamente a mim. Sim. Aí ela foi botar uma carinha assim, uma interrogação. Aí quando ela saiu do quarto, ela disse assim... mas eu falei com Rose, eu vou fazer o pagamento a você, tá certo? Você me dá algum recibo? Aí eu disse, eu sou Rose. Ela, como assim você é Rose? Eu digo, eu sou Rose, você estava falando comigo, eu passei o dia inteiro aqui na sua casa. E você... Tu tá entendendo? Era como se a Rose fosse uma empresa, eu entendi. Tu tá entendendo? E eu fosse a empregada ali da Rose. Eu disse, não, gente, eu sou a Rose. Tem gente que vê, sabe, às vezes confunde. Que não entende que... que por eu ser a dona, eu faço a faxina. Tem gente que acha que não, que eu só faço só agendar, pagar, direcionar, e eu não faço a limpeza, mas eu faço. Tá? Sou eu mesma que vou. Por isso que, às vezes, eu faço uns vídeos e sou eu mesmo quem faço, viu? Essa sou eu, não tem ninguém que faça, não, sou eu. Então, assim, às vezes confundem. Porque a minha atual auxiliar é Roberta. Aí confunde. Quem é Roberta e quem é Rose? Sim. Né?
Aí, sábado passado, a gente foi pra uma que ela falou no interfone, eu tava ocupada, eu disse, responda aí. Aí a pessoa na porta perguntou, é Rose? Ela, sou eu. Vai saber nunca. Vai saber nunca. Então, às vezes, a pessoa pergunta, quem é Rose, quem é Roberta? Sim. Aí sou eu. E é porque nas redes sociais eu me identifico. Olha, sou eu, viu? Mas as pessoas, elas não estão ali prestando atenção. Conectadas, né? Pra compreender. Realmente. Mas acontece. Ei, Rose, qual foi a coisa mais estranha que tu encontrou num lugar que teve que fazer a limpeza? Então, né? Qualquer é liberado, não temos regras. Qual a coisa mais assim bizarra, mais estranha que tu tem encontrado? Gente, teve. Tu já deixa que tem um negócio assim que todo mundo gosta de história de chifre, né? Tem. Tu já descobriu o chifre limpando a casa de alguém? Já. Gente, que tem uma coisa engraçada. Todo mundo, eu recebi um monte de mensagem esses tempos. Eu começo a fazer umas perguntas de chifre, não sei o que, aí eu pronto, chifre. Já. De eu chegar na casa da pessoa e sair 2 pessoas a mais do quarto. Meu amigo. E eu, bom dia, tudo bem? Tudo bem aí, meu? Vou fazer aqui o meu negócio aqui. Então, já cheguei na casa do contratante e ele tá lá pelado, Bagdá, no sofá lá e eu... Podre da cachaça. Do jeito que vem ao mundo, ele tá lá e eu, meu Deus. Eu não acredito nisso. Já. Meu amigo, o povo é doido, viu? Já aconteceu. Já aconteceu que eu uso fone, eu vou escutando música, da hora que eu saio de casa até chegar na casa do cliente. E eu fui nesse dia para um prédio, né? E eu cheguei e o porteiro nem interfonou, porque eu já ia, né? Sim, já me conhecia de outros apartamentos e tal. Só para Rosa, eu digo, opa. Aí subi, fui pro apartamento do contratante. Quando eu cheguei, que eu abri a porta, ele tava se defilando na sala, meu amigo. Meu amigo, eu não acredito nisso não, bicho. Sabe aquela cena de Avenida Brasil que congela assim? Aí eu... Aquele... Meu Deus, porque eu não tirei esse fone de ouvido. Que quando ele viu eu abrindo a porta, ele gritou, mas eu não ouvi porque eu tava escutando música. Eita, que viagem, meu amigo. E aí? E aí que eu... Opa, desculpa. Meu amigo, por que a pessoa vai fazer isso no meio da sala, bicho? Sala, velho. Vá ao banheiro, meu. Qualquer canto aí, mas né, no meio da sala. Quarto, mas sabendo que eu acho que você ia chegar, né? Aí eu acho que ele se surpreendeu porque eu cheguei um pouco mais cedo também, assim, entre 7h30 e 8h da manhã. Sim. Tu tá entendendo? Aí, meu amigo. Foi, e aí, mas sai correndo? Não, eu voltei. Fechou a porta e falei, epa. Baixei minha cabeça, desliguei o fone de ouvido e ele, opa, Rosa, desculpa. Aí eu digo, não, tá tudo bem e tal. Eu sei, imagina, que tetão me fechar. Então, e já aconteceu de eu chegar na casa da pessoa e sair 2 pessoas do quarto da pessoa e eu, opa, beleza. E aí, meu amigo, tudo bem? E aí, tudo bom? Então, tô aqui tomando meu cafezinho. Eu vou limpar aqui minhas putas. Já aconteceu de tempos atrás de... Uma quase se encontrar com a outra ali. Rose, eu digo, opa, tudo bom? Eita, mas daí o cara com várias namoradas, é isso? Né? Eu só tô ali... Existindo ali. Teve uma que disse assim, eu vou pagar uma diária só pra você ir pra minha casa, pra você me contar os podres dele. E aí, o pessoal tenta até um... um suborno ali, uma oferta, sabe? Pra descobrir. Aí eu disse, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, o que acontece na faxina fica na faxina. Exato, eu não sei de nada. Eu não sei de nada, eu não vi, eu sou igual aqueles três macaquinhos, né? Não vejo, não ouço, não falo nada. Nada, zero. Mas é verdade, porque assim, a vida dele, eu não tenho nada a ver, tu tá entendendo? Mas, Rose, tu viu isso? Eita, não vi. Mas isso mostra muito mais um profissionalismo seu, né? Justamente. Isso aqui ficou aqui. Justamente. Eu não tô nem sabendo disso aqui, não sei de nada. Não sei, não vi. Coisas assim, bem íntimas também. Mas eu também imagino que, por exemplo, assim, como tem visto também que você chegou, pegou, saem 2, saem 3, 20, sair do quarto. Tem também, não tem muito também, tipo assim,
Você vai fazer o seu trabalho e tal. Sim. Aí você vira amigo, por exemplo, amigo da esposa do contratante e tal. Ela não chega em você, já teve a pessoa chegar em você assim, não, Rose, você não tá achando alguma coisa estranha, Rose? Tem isso também? Tem. Da questão pedir, da... até de pedir conselho, eu imagino que sim. Tem também, né? Tem também, umas bem pesadas assim. O que é que eu faço no relacionamento? Eu digo, olha, vamos lá, vamos do início, do começo da história. Como é que você tá? É a primeira coisa, assim. Porque, assim, eu só me envolvo a partir do momento que você confia em mim. Sim, que cria uma relação até de amizade, assim, digamos assim. Né? Aí eu já vou logo dizendo, olha, eu não vou falar o que você quer ouvir, não. Você tá pedindo minha opinião, então vamos lá. Aí eu começo a escutar aquela história, tudo. Aí eu digo, olha, então faz assim. Eu, com a experiência de vida que eu tenho, eu faria, no seu lugar, eu faria isso. Uhum. Vamos conversar, porque a história sempre tem dois lados. Não, eu claro. escuto muito a parte da mulher e a parte do homem. Tu tá entendendo? Vamos conversar. Não faz a louca, não, porque senão vai dar B.O. Sim, dá B.O. Vai dar B.O. Então, assim, existe muito isso também, de algumas, né, chegar pra mim e pedir conselhos. Uhum. Aí eu digo, olha, eu vou falar por experiência de vida. Até clientes homens também. Aí você aciona o botão terapeuta Rose, né? Rose Vamos ao momento da terapia. Aí eu faço um café e já vou, tu tá entendendo? Aí, eita, Rose, realmente. E aquilo que tu me disse, deu certo. Digo, que bom. Não quero ninguém se separando. Pelo contrário, vamos ser amigos, vamos chegar a um consenso. Tu tá entendendo? Mas tem muita história bizarra, assim, de eu ver coisas assim, eu digo, meu Deus do céu. O que é isso? Aí eu vou pro Google. Mas, minha Nossa Senhora, onde é que eu vim me meter? Eu quero ir embora, tu tá entendendo? De coisas assim que eu não conhecia. Sim, que tu encontrou lá no meio que eu encontrei, assim, de questões de religião. De religiões que eu não conhecia, que existe. Eu digo, meu Deus do céu, isso existe mesmo. Eu tô aqui. E procurar saber, lógico, né? Sim, pra sim. aquele meu preconceito se desfazer por eu... Aí eu começar a conversar com a pessoa, dizer, entendi. Existem umas religiões assim que eu disse, meu Deus, isso é verdade mesmo? Tu tá entendendo? Umas coisas bem loucas. Vai até... Porque é normal da vida, né? Você vai conhecendo coisas com o tempo e tal, e vai mudando algumas concepções sobre algumas coisas. E Campina tem cada morador que eu vou te contar, viu? Doido, é? Doido. Tem doido com força, né? Tem doido com força. Pronto, e umas coisas que eu fui aprendendo com o tempo, né? Que eu fico brincando com meus amigos do Rio Grande do Sul, porque... hoje eu sou tipo um camaleão, assim, né? Sim. Que vai pegando o sotaque da região, né? Sim, Aí, por exemplo, essa do com força, né? É daqui, né? Tem com força. Tem doido com força. Tem doido com força. É moído. É muito moído. É muito moído. Tem muito moído. Moído. E eu converso muito com as minhas auxiliares que já trabalharam comigo e quem tá agora. Não se meta na vida do cliente. Ele chegou para você, contou... A vida dele de cabo a rabo, só escute. Não se envolva. Não, mas... Não. Que bora. pode dar problema, né? Normalmente eu imagino que, assim... por exemplo, as que você falou, não, eu tô dando conselho aqui e tal. Vai que chegue de um jeito diferente no outro lado, né? Aí ao invés de eu virar uma amiga, eu viro uma inimiga. Mas, Rose, você aconselhou minha mulher? Não aconselhei mulher nenhuma. Peraí, vamos ver. Você tá doido, você tá falando uma coisa que nunca aconteceu. Não, vamos lá, vamos conversar. E eu converso isso muito com elas. Olha, entre muda e saia calada. Você tá vendo? Não vi, não ouço, não falo. Porque assim, a gente tá na sua casa, a gente tá na sua vida íntima, tu tá entendendo? É um jogo assim que você tem que ter... Tem que ter, sabe? Uma malemolência, assim, de conseguir... De conseguir levar e relevar algumas situações, de não se envolver. E aí, Rose, a gente já tá chegando no fim do podcast. Chegamos aí mais ou menos 1 hora já de podcast. Nossa. Mas sempre tem uma coisa que eu faço, assim, antes... No finalzinho de cada episódio, que é basicamente a gente tentar pensar em 5 personagens diferentes daquela realidade. Sim. Por exemplo... A gente pode pensar em 5 contratantes diferentes, né? A gente pode pensar também em 5 faxineiras diferentes. Sim. O que você prefere? Pode ser os clientes, né? Os contratantes. 5 tipos de clientes diferentes, não é? Já temos aí umas opções depois das histórias todas, né? Tem.
Tem sim, tem certo. sim. Podemos começar por qual? Vamos começar por um positivo? É. Vamos começar por um positivo. Aquele que é tudo dele é alegria. Alegria total. Bota um samba, bota um... Rosa, você quer escutar o quê e tal? Não. Esse é o melhor de todos. Esse é o melhor de todos. Que você trabalha brincando. Trabalha brincando com a pessoa. A diária, ela passa, assim, em 2 tempos. Então esse é o contratante feliz. O contratante feliz. Certo. Tem um contratante místico. Que é aquele que chega em você e fala assim, ei, em 2 semanas você vai descobrir que tem gêmeos. Não, eu vou botar a carta pra você agora. Eu digo, gente, eu vou botar... Você quer qual baralho? Baralho cigano, baralho... Não, nenhum tem. Não, Rose, a sua energia é ótima, a sua áurea é ótima. Rose, olha... Tem uns patuá aqui, um negócio assim, tem esse, tem então esse é o cliente místico, místico, que chega com as histórias. Que bota um Ave Maria. Rose, você escuta Ave Maria? Escuto, pode botar aí. Tá tranquilo, não tem problema. Rose, você gosta de escutar? Bota Padre Zezinho. Vixe, Maria, Padre Zezinho ainda é vivo. Entendi. Então esse é um místico, né? Místico. Tem o mal-humorado Ranzinza. O Ranzinza, que reclama de tudo. Reclama de tudo, não dá nem bom dia a você. Meu amigo, o Ranzinza, assim, não, eu não vou falar que é o pior, porque eu sei que tem piores, e você já provou que tem muito piores. Mas o Ranzinza é chato. É chato. Você passar o dia todo com aquela pessoa de lundum pro seu lado, de mau humor. Eita, o negócio não anda, não. É um carrego que chama, né? É, o carrego. É um carrego, só que você faz um negócio, não anda não, velho. Fica ali. Tem o cliente que é aquele cara que cria uns sistemas doidos assim? Tem. Né? Tem desse também, que eu sou maleável, né? Eu tento entender o que é que ele quer fazer. Eu caí no sistema dele ali. Mas eu tento passar para ele como é o meu sistema. Aquele impasse. Tem esses malucos aí também. E tem os que são cri-cri, os que são os loucos... Exigente ali. E qual foi eu não sei se eu lhe perguntei, mas qual a exigência, assim, tirando aquelas doidas da água, do não sei o quê, mas limpeza mesmo, assim, qual a exigência de limpeza que tu mais achou estranha? Do tipo, limpe o teto com pano, com não sei o quê. Tem alguma parada assim? Tem, mas eu sou tão maleável, assim, eu aceito você tanto... né? Mas assim, o que eu bato na tecla é as dicas, assim, as dicas que viu na internet. Que você falou, né? Que não são vai aquelas, na onda da galera. Não vai não, que aquilo ali não vai funcionar. Não, meu amigo, faça uma coisa que eu vou lhe dar como dica agora. Confie no profissional que você está contratando aí, né? Confie. Porque a pessoa também às vezes quer impor um monte de coisa, né? E não quer escutar, né? Esse é um problema, assim, não só nessa área, em todas as áreas tem, né? O povo não quer ouvir, né? Não. O povo quer falar, mas não escuta, ouve. não porque ouve. Minha mãe, né? Ela dizia assim, quem muito grita, pouco fala. Então a pessoa, ela impõe tanto que ela não dá espaço de você falar, de você... tu tá entendendo, assim? De se mostrar. Celular, né? Justamente. Se você... tá contratando uma profissional e a profissional estudou para aquilo, por que é que você que viu em tal lugar, você sabe mais do que um profissional? Exatamente. Isso em qualquer outra área. Dos podcasts que você já convidou o pessoal, o recente foi do pessoal do Postinho, histórias de Postinho. Sim, de Postinho, os meninos da medicina. Sim. Gente, você quer ensinar um médico que estudou para aquilo? Não, é uma coisa que eu tenho falado, assim, um monte de podcast nos últimos que a gente gravou, esse negócio, por exemplo, da Covid, né? Muita gente quis inventar algumas coisas do tipo, vamos misturar o vinagre com álcool. Gente, não vá na onda da internet. Porque a internet ela é muito boa para algumas coisas, leva informação realmente, mas você tem que saber também onde pegar as coisas, né? Inclusive tem que ter até esse cuidado teve aí. um caso de questões de Covid que a pessoa estava com Covid e não me falou. Foi mesmo, você chegou para limpar a casa? Cheguei para limpar a casa, ela disse, Rose, eu vou ficar aqui no quarto que eu tô com alergia, que ela tem sinusite, que eu tô com alergia e realmente os produtos de limpeza irritavam, né? Sim. Ela espirrava muito e eu já não tô me sentindo muito bem.
Ela sabia que... Ela sabia que estava com Covid. E ela não teve a honestidade de me dizer. De chegar em você e falar. E eu sempre uso máscara, né? Você viu que eu cheguei aqui, claro. máscara, lavando, a cada 2 horas eu troco a máscara e tal. E eu fiz a limpeza da casa dela. Tal. Eu disse, olha, já tô finalizando aqui. Você quer que eu limpe seu quarto? Ela, quero. Mas só espera um bocadinho que eu vou tomar um banho. Tá certo. Fui tomar um café. Eu disse, eita, faltou o escritório. Vou lá dar uma organizada no escritório. Quando eu chego no escritório, que eu olho o teste de Covid. Eita! Ai, meu Deus, me deu um gelo assim na coluna, assim. Eu disse, não, peraí. Eu não sou de olhar nada de cliente, que eu acho que é uma falta de respeito. Eu entendo. Mas quando eu vi, eu disse, não, reagente. Eu digo, não tô acreditando que ela tá com Covid, ela não teve a honestidade de dizer... De chegar em você, não venha hoje, que eu... Porque eu tô doente e tal. Ela não teve essa coragem. Não, e no meio da pandemia, né? Sim. Gente, difícil, viu? Sabe, e eu, quando ela saiu do quarto, eu disse, olha, fique aí. Isso que foi? Eu vou me embora agora. Eu disse, por quê? Se você tá com Covid e você não me falou. Não, porque minha casa estava muito suja, tinha louça para lavar, tal. Eu digo, mas você não pensou em mim. Exatamente. Ela se colocou numa posição de né? Por Sabe? exemplo, ela falou assim, não, eu preciso ter a minha casa limpa, mas não vou pensar no ser humano que está vindo aqui, né? Sim. E eu sou uma pessoa, eu sou asmática, eu tenho problemas de respiração, enfim. E ela sabia disso. Ela sabe que eu também sou alérgica. Tem produtos que eu uso... Não, eu também tenho rinite alérgica e tal. Então, alguns assim, produtos realmente podem dar isso, mas nesse caso aí... Ela não pensou. Eu disse, como é que você faz um negócio desse? E já fazia 1 ano que eu estava na casa dela. Eu entrei antes da pandemia, no finalzinho do ano, no começo da pandemia. E ela pegou o Covid e não me falou. E eu passei o dia inteiro. Cara, me deu uma dor de cabeça. E eu exigi dela, disse, olha... Se eu tiver pego... Você vai pagar o exame, porque eu não ia pro posto, não. Eu queria o exame. Com certeza. Eu vou fazer o exame, você vai pagar esse exame. E se eu tiver que ficar parada para me tratar, você vai pagar todas as despesas. E eu vou fazer um boletim de ocorrência contra você. E você tinha todo o direito de fazer, né? Sim, ela, não, tudo bem, faça um exame e tal. E se der um negativo, você vai... Não, ela... tu tá entendendo? Assim, a consciência dela, ela não teve respeito. Não teve zero respeito. Zero respeito. Por quê? Por conta de uma louça que tava lá 2, 3 dias para lavar. Tu tá entendendo? Então, assim, é uma falta de compreensão, de respeito enorme. Exatamente. Contra a gente que tá ali, que faz um serviço doméstico. Você tá entendendo? Para concluir, vamos só ver se a gente fechou os 5. Teve o místico, o cri-cri, o gente boa, né? O gente boa felizão. O mal-humorado. Né? O mal-humorado, né? Que é o cri-cri, o mal-humorado? Não, o cri-cri é aquele que é o louco da limpeza, né? E o mal-humorado, que não vê um bom dia com bons olhos. Isso aí é triste. Esse aí, meu amigo. Isso aí que você entra com energia total, no final do dia você sai com a dor nas costas. Aquele carrego atrás, você tá carregando as mesmo, viu? E tem o que é gente boa, assim, sabe? Aquele cliente feliz, assim, que tá ali, realmente lhe dá o que você precisar para ajudar. Recebe bem, trata bem. Inclusive, pra gente fechar o podcast, então, Rose, se você puder dar como dica para as pessoas que vão contratar alguém que vai fazer uma faxina, o que você poderia falar para essas pessoas do tipo, assim, cuidados básicos que essas pessoas têm que ter, esse negócio de pensar realmente no ser humano que está contratando, a responsabilidade daquilo, né? Porque tem gente que acha que realmente não tem responsabilidade sobre nada. Essa mulher que contratou com Covid, ela com Covid, lhe contratando, ela só pensou nela, só né? Pensou nela e na casa dela. Na casa dela. Então, assim, se você for contratar uma profissional na área da limpeza, primeiro veja que ela é uma pessoa, ela não é uma máquina. Ela não é um robô, que ela vai fazer tudo num dia só. Não. Tem a responsabilidade com a sua casa. Tem gente que, assim, não tem aquela coisa de organização. Mas, assim, objetos pessoais seus, que é de sua importância, você recolher. Porque a profissional que vai fazer a limpeza ali, ela não sabe de nada da sua casa, ela não sabe da rotina da sua casa. Então,
respeitar a profissional que está ali, pagar o que é justo e não pedir desconto e não achar que só vou pagar isso porque ela merece isso. Não, você fechou o valor com a cliente, com o serviço, você pagar o que foi justo. Com certeza. E conversar. Tudo é a base da conversa. O seu lado e o meu lado. Né, de você contratante e eu como prestadora de serviço. Isso. Falar assim como gostaria, né? Mas ao mesmo tempo escutar do outro lado qual talvez a melhor maneira de fazer isso. De fazer, a forma como você vai falar com o outro também. Diz muito sobre você. Exatamente, diz muito sobre você. Não subestime a inteligência e a capacidade da pessoa. Não é porque ela não sabe falar, que ela não sabe... né, se portar, se comportar, reagir. Tu tá entendendo? Então, assim, ter aquela mão de duas vias. Conversar. Né? E estudem. Isso. Estudem, que o estudo leva você a longe. Com certeza. Ei, Rose, prazer muito grande. Também. Muito obrigado, viu? Chega ter participado aí do podcast. Suas histórias realmente... A gente vai poder fazer em breve aí um novo episódio, parte 2, com mais histórias. Porque veio surgindo outras vivências aí que eu não falei. Exatamente. Não, mas eu imagino que tenha muita história pra gente ficar muito tempo conversando, né? Tem. Um cafezinho. Agora esse aí já esfriou, esse aí já tá gelado. Tem um bom tempo. Mas, Rose, muito obrigado por compartilhar um pouco da sua história com a gente, suas experiências. Eu espero que, para quem ouviu o podcast, leve alguns ensinamentos. Não só ensinamentos relacionados a essa área, mas ensinamentos de vida, realmente. Né? De coisas que, principalmente, a gente não aceita, nunca deveria ter aceito e continua não aceitando. Né? É verdade. De você ser quem realmente você é, né? Se impor, saber falar. Né? Ter o seu direito, sem ter sem ferir o direito do outro, né? Exatamente. Ei, Rose, muito obrigado, viu? Agradeço muito. Para você que nos acompanha até agora, bem, pelo YouTube, tá assistindo esse podcast, peço que você se inscreva, compartilhe, comente, isso faz com que o vídeo suba aí no YouTube, apareça para outras pessoas. Se você se inscrever, ativa as notificações, porque aí toda segunda-feira, quando um novo episódio for para as redes, você vai receber a notificação, vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Também nos segue lá no Spotify e no Deezer, você consegue ativar as notificações de playlist para receber também todos os episódios por lá. E nas redes sociais a gente está no Instagram, no Bate Podcast, no TikTok é o Bate Papo e tem também o nosso Facebook. Eu te espero lá nas redes sociais, tá certo? Boa semana, até o nosso próximo episódio. Valeu!